pessoas. Boa tarde, você que está aí por acaso ao vivo ou vendo o vídeo que já está gravado. Bem-vindo aqui ao Papo da Rede do Conani Online. Se você quiser participar desse programa, você entra aí na caixa de diálogo, manda sua mensagem que a gente insere você na nossa conversa dessa tarde. Falei para o Carlos Brigantini que a gente vai tentar fazer um programa que não seja medíocre essa tarde, porque o nosso tema é sobre mediocridade. E, aliás, no ao vivo que o Brega já colocou nas redes sociais, convidando você, dê a sua contribuição. O que no seu entender é aquilo que a gente chama de mediocridade. A gente não quer tratar da mediocridade em termos pessoais, tá? Fulano ou ciclano, que é cicrano, né? Não é nem ciclano, é cicrano. Então, mas talvez pensando em termos de como que a gente conduz a nossa vida, do que poderia ser uma vida medíocre, uma vida de mediocridades, enfim. Hoje é dia 2 de fevereiro de 2017, marcar aí para ficar registrado quando a gente está fazendo esse programa. E eu queria contar uma pequena história, Carlos, que a gente, hoje cedo, andando bem cedinho lá no parque, compartilhei com você. O Charles Swindoll escreveu um livro na década de 80, se eu não me engano, chamado Como Viver Acima da Mediocridade. E foi um livro que ficou conhecido assim como os escritos do Swindoll, Vivendo acima da mediocridade, isso mesmo. E tinha até uma águia estilizada, Chuck Swindoll, fazendo um voo na capa. E mais ou menos naquela época, um dos shoppings aqui de São Paulo fez um concurso daquelas coisas assim meio doidas de ver quem aguenta mais uma situação de limite, que era o seguinte: o shopping ia fazer o sorteio de um cadete. Para quem não sabe o que é um cadete, era um carro da General Motors, não é um soldado, dos anos 80. E 5 pessoas foram sorteadas para se submeter à seguinte condição: elas teriam que entrar dentro do carro e permanecer dentro do carro o tempo todo. Era um Big Brother. Era um Big Brother daquela época, isso. E aí, tipo assim, passaram-se horas, dias, passaram-se semanas. Eu acho que chegaram alguns poucos meses e as pessoas foram ficando, até que assim, foi desistindo, não aguento mais, saí. Eu acho que eles tinham meia hora a cada período de 12 horas para sair. Mas aí a cena que me ficou na memória, Carlos, foi desse carro no corredor principal do shopping, que virou um ponto de notícia ali, as pessoas queriam saber quem era o cara que ia continuar. E um dos camaradas no carro, sentado no banco, com os pés para fora assim da janela do carro, tentando permanecer mais tempo, já depois de semanas, lendo um livro. E o livro que ele estava lendo era Vivendo Acima da Mediocridade. E eu fiquei pensando assim no contraponto da capa do livro, da temática do livro, para aquela cena de um cara se submetendo. De certa maneira ele entendia que era aquilo que ele queria, enfim, mas eu achei assim muito um ponto de partida para refletir sobre como é que a gente está vivendo a vida a cada dia, quais são os nossos horizontes, quais são as coisas às quais nós estamos nos empenhando, gastando a nossa vida para estender a nossa visão, o nosso olhar sobre a vida. Enfim, já falei até demais, mas me chamou muita atenção a capa do livro nessa situação. Afinal de contas, o que é uma vida medíocre? Então, se submeter ao sacrifício que ele se submeteu em troco de um bem perecível, de um cadete. O que, na verdade, o que deu início à nossa conversa hoje cedinho sobre esse tema foi que eu expressei uma das minhas tristezas, né? Eu não sou uma pessoa triste, eu não sou infeliz, nunca me vi nessas situações de maneira radical, né? Agressiva, não é? Mas eu tenho tristezas, não é? Que eu contabilizo na minha jornada. E uma das minhas tristezas é
à medida que lido com pessoas, né, é lidar com aqueles que me parece fazem uma opção por uma vida abaixo da média, por uma vida mediana, por uma vida, como diria o Swindoll, né, abaixo da mediocridade. Por isso que eu disse até na minha chamada na live que eu considero essa palavra uma palavra feia. Eu considero um xingamento, não é? E eu, quem me acompanha, e a você também, eu não gosto de julgar ninguém, nem de xingar ninguém, nem de ofender, nem de agredir quem quer que seja, com qualquer palavra que, de uma forma ou outra, denigre pessoas, né? Apequena pessoas, reduz, não é? Pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eu me entristeço, né, quando me deparo com pessoas que, parece-me que por escolha, acabam vivendo muito aquém daquilo que poderiam viver. Né? E aqui já ficam as minhas desculpas, o meu pedido de perdão àqueles que fazem essa opção de uma maneira deliberada, consciente, e não admitem que um cara como eu os critique, não é? Do porquê vivem do modo como vivem. Cada um vive como quer viver. É um direito que cada um de nós temos, não é? Mas a minha tristeza é em perceber pessoas absolutamente completas, né, com equipamentos suficientes para romper com aprisionamentos e algemas, enfim, e não o fazem. E aí é que eu escrevi um texto que eu publiquei, né, a partir até da nossa conversa, e foi uma percepção sua, né, de que não poucas vezes isso acontece com aqueles que não têm a humildade de admitir que precisam ser assessorados, não é, para saírem desse processo da mediocridade. E às vezes isso acontece por causa daquilo que eu aprendi há muito tempo atrás, que é pecado, né? Que é o orgulho, que é a vaidade, que é a presunção, que é a soberba, que o sábio Salomão coloca como princípio da queda. Né? Então, assim, eu faço o meu comentário de introdução. Você disse que foi longo no seu, também fui longo no meu, mas o convidado... Olha, eu queria aproveitar... Os convidados são vocês, na verdade. Então deixa eu ler os e-mails longos que chegaram. Mas esse é o nosso pensamento para esses 20 próximos que temos minutos ainda. Aí. Vicente Neto, São Felipe, Bahia. Passando só para dizer aqui que estou aqui, estava nos iniciar a transmissão. Grande abraço. Obrigado por existirem, Daniel Choi, Carlos Bregantin e Fernando. E obrigado por estar aqui, Vicente. Pelo carinho, Vicente. Aliás, você já esteve aqui. Você já conhece a gente. Então é muito legal. Um dia a gente vai conhecer a sua cidade. Mas o Gabriel Cristos, aqui de São Paulo, ele coloca o seguinte, repartindo aqui a opinião dele. Mediocridade, para mim, é tudo aquilo que é contrário a uma vida possível, equilibrada e normal para subsistência e sobrevivência, na esfera dos mantimentos, em gerais e necessidades básicas de um ser humano. E aí eu incluo também a psicológica, fisiológica e afetiva. Sobretudo, mediocridade é ter condições de tirar alguns nessas situações adversas e não o fazer. Interessante, me parece assim que o Gabriel ele trabalha um pouco a ideia da mediocridade parecida com a comodidade. Comodidade no sentido que é aquela comunidade... Acomodação. Né? Acomodação, de que eu estou paralisado no meu quadradinho. Até falando em quadradinho que a gente conversou hoje, que assim, mediocridade me parece... O contrário da mediocridade não é eu tirar os pés do chão. É eu tirar os olhos do chão. Né? Quer dizer, eu posso manter os meus pés no chão, mantendo a sobriedade, identificando os meus limites, as minhas fraquezas, mas eu posso levantar o meu olhar e posso olhar os horizontes que estão adiante de mim. E é interessante aquele salmo que começa, aliás, dizendo assim: levanto os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor. Não é o único, não são poucos os textos que dizem para levantar os olhos. Né? Esse movimento de olhar, eu estou falando agora mais até simbolicamente, de levantar os olhos,
e ver para além de situações que às vezes e aí eu uso a expressão do Gabriel no sentido assim dessa acomodação, né? E quando a gente está falando de mediocridade, quando ele fala de aspectos de subsistência, tal, a gente não está pensando, Carlos, eu acho que hoje cedo a gente conversou bastante sobre isso, não é em termos assim, eu tenho bens materiais hoje e daqui 10 anos eu quero ter 3 vezes mais bens materiais, né? Eu tenho um emprego X e daqui 10 anos eu quero estar em tal posição. Não é se referindo especificamente a isso, conquanto isso até pode passar por transformações, mas eu acho que o que a gente considerou é sobretudo assim, a gente usou uma ideia de que sair da mediocridade, viver acima dessa mediocridade tem a ver com expandir esse nosso olhar, expandir o coração, expandir a percepção da grandeza da vida, sair dos meus quadradinhos mentais. Então acho que assim, é sobretudo desse estilo de vida que a gente está falando, do que meramente considerar assim, avanços profissionais ou meramente avanços de aquisição de bens e de riqueza. E volto a falar, conquanto isso muitas vezes faz parte dos processos de expandir, mas expandir a mente, a cabeça, o coração, a vida. Mas sobretudo eu acho que a gente está falando assim de escapar dessa trilha de mediocridade, levantando a cabeça, levantando os olhos e percebendo assim, o mundo é bem maior, a vida é bem maior, e eu posso de alguma maneira crescer nessa percepção e experimentar na vida prática esse enriquecimento de vida. Você colocou o expandir a mente, e lembro-me uma vez buscando explicações para a palavra arrependimento, e uma delas foi esta, né? O arrepender-se tem a ver com expandir a mente de um modo que você enxergue o que você fez, ou o que você está fazendo, ou o que você está querendo fazer a partir de outras perspectivas, né? Que você se abra para, quer dizer, expanda, né, as suas percepções. E a outra coisa para mim também, a confusão que alguns fazem entre viver uma vida simples, não é? Viver uma vida simples, que não é viver uma vida medíocre. Viver uma vida simples bate, claro, ou melhor, concorda com o que você colocou, de que sair, obviamente, das coisas, não é? Do que coisifica e do que precifica e do que quantifica, não é? Para aquilo que qualifica, não é? Que gostei disso. Imprime essência, né? Que imprime significados, né? Que significâncias, enfim. Alguns dizem, mas eu prefiro uma vida simples. E às vezes aí eu xingaria, né, essas pessoas. Não, o que você está me dizendo não é uma vida simples, é uma vida medíocre. É desprezar valores e equipamentos, condições, né, que você tem e que lhe foi dado até como dádiva, não é? Como um presente, e que é deixado de lado para viver uma vida inexpressiva, não no sentido da visualidade que tem a ver com a fama ou com poder, não, que tem a ver com aquilo que o Paulo chama de robustez interna, não é? Aquela do tipo assim, então, né? Cresça para dentro ou por dentro. Você está falando do Paulo, e é engraçado que eu estava pensando no Paulo. Mas antes deixa eu ler um e-mail da Carla Campos de Niterói. Boa tarde, Brega, Fernando e Daniel. Tudo bem, Carla? Valeu, Carla. Bem-vinda. Mas eu estou pensando assim, Paulo tem uma trajetória interessante, porque ele era um cara complicado antes do encontro dele com Jesus de Nazaré.
Tudo bem que eu reconheço que ele, em algumas coisas, ele continua um cara complicado. O próprio Pedro reconhece isso. Mas assim, ele era um cara complicado no meio daquela questão da própria religiosidade dele. Ele não era simples. Mas a partir do momento em que ele vai crescendo e vai vislumbrando a vida do reino, me parece que ele vai se tornando um homem mais simples e profundo. Que também ser simples não é ser raso. Sim. Mas é um homem que vai simplificando a vida. Sim. Né? Ou vivendo mais o simples. Em vários aspectos. Ao mesmo tempo, com quanto fosse zeloso, exemplar uma série de coisas, me parece que Paulo reconhece assim, aquilo no fundo não passava de mediocridade. E agora eu estou caminhando para algo que está acima da mediocridade. Então é interessante que Paulo, me parece, não sei se é o melhor exemplo, mas eu estou considerando agora que seja, espero que não seja um exemplo medíocre, mas assim, de alguém que vai crescendo em termos de viver uma vida simples, ao mesmo tempo que vai crescendo em termos de viver uma vida com significados. E era um homem ali do judaísmo, tudo bem que era um cidadão romano, cara, mas a partir da missão que ele recebe, do significado que ele imprime à sua vida, eu acho que Paulo tem uma experiência no primeiro século que não eram muitas as pessoas que tinham. A vivência que ele teve das viagens, do conhecimento, do olhar, da vida, das relações pessoais, né? Às vezes a gente acha Paulo muito árido, cara, é só a gente ler os últimos capítulos das cartas. Paulo tinha vínculos pessoais fortíssimos e ricos, então me passou na cabeça nesse sentido, quer dizer, é um exemplo de alguém que faz uma jornada em tornar a vida mais simples, mas ao mesmo tempo menos medíocre, né? E eu acho que se formos utilizar a figura do Paulo como um personagem exemplar, né? Exemplar e humano com todos os seus que poderíamos problemas. Usar Jesus de Nazaré, mas acho que Paulo, na sua humanidade, ele deixa, acho que talvez seja o mais significativo no sentido do que é que um ser humano pode, qual o caminho que um ser humano deve tomar para livrar-se desse perigo de viver uma vida medíocre, tendo a possibilidade de ir além da Olha aqui, uma vida simples. Paulo já nos seus últimos escritos, 2 Timóteo, traga a minha capa e os meus livros. O que mais, Paulo? Só isso. Exemplo de abandonei a mediocridade. Me traga o João Marcos. Então, nesse sentido, que eu falo, ele é um cara que conseguiu identificar suas fragilidades, suas vulnerabilidades, seus medos, seus fracassos, suas fraquezas, no sentido mais íntimo da fraqueza humana, a ponto de dizer, é aí nesse lugar da minha fraqueza que eu encontro em mim também, e óbvio no Senhor, a força para sair desses processos. E esse caminho do identificar fragilidades, vulnerabilidades, fraquezas, medos, dependências, adicção, né, do tipo, do que é que eu dependo para, quer dizer, quando eu identifico isso, é porque eu estou passando por um processo de arrependimento, é porque eu estou passando por um processo de consciência de mim mesmo, mas não para me lançar numa paralisia e de não ter forças para levantar pela manhã, entendeu? Não, a partir daí o Paulo, pelo que a gente conhece da sua dinâmica, né, ele se apega àquilo que lhe dá a força que ele precisa, né? E sai para outra jornada, e sai para outra empreitada, e sai para encarar o mundo, e às vezes até para a morte, né? Paulo tem uma frase que eu acho que é muito significativa nesse sentido, Brega, que é deixando as coisas que ficaram para trás.
prossigo para o alvo. Ele tem essa facilidade, né? Então, e eu acho que isso é uma capacidade em que a gente vai crescendo, que nos ajuda a... É um dos fatores que eu entendo na nossa vida que nos ajuda a viver acima dessa chamada linha da mediocridade. Quer dizer, eu preciso aprender a deixar algumas coisas para trás. Sim. Não é ignorá-las. Eu identifico, sei quais são, cara, mas eu tenho que ir adiante. Sim. Né? Tem que dar um passo à frente. Então, acho que isso é interessante. E aí, naquela percepção que a gente foi tendo nessa manhã sobre a questão da humildade e da soberba, né? Por que eu particularmente tinha pensado nisso naquela hora? Foi assim... Foi até o exemplo que você deu da Laodiceia, que está fazendo a lição de casa, se preparando, e fazendo um caminho de voar. Né? Quer dizer, é alguém que reconhece assim, eu preciso aprender. Eu tenho mais o que aprender. Não dá para eu dizer em determinado ponto da minha vida, não, eu já não tenho mais nada que aprender. Ou eu tenho medo de aprender. Então, assim, a questão de que quando eu fico com um certo orgulho, uma certa altivez, isso me amarra, me prende, no sentido de que eu não consigo sair para dizer assim, você me ensina a fazer isso? Ou eu preciso aprender algo novo? Né? Agora, Fernando, tem uma outra questão, tipo, nós colocamos orgulho, soberba, vaidade, presunção, altivez como causas, né, possíveis não única, da mediocridade de alguns ou daqueles que a desejam ou vivem nela, porque não admitem a si mesmos, né, o que precisa admitir. Por outro lado, você tem um sem número de queridos e queridas aí pelo mundo afora que sofrem daquilo que foi o condicionamento do seu próprio habitat. Cortaram as asas. Gente de asas podadas desde o início. Né? Gente que teve suas pernas quebradas desde o início. Né? Ou gente que teve assim, sabe aquele cuidado paterno ou materno na criação de filhos, que o filho quer comer sozinho e você insiste em dar na boca do filho, sabe assim? E você não permite que o filho, mesmo se lambuzando, enfiando a colher nos olhos, no nariz, na orelha, né? Até acertar a boca, você não permite essa investigação, essa aventura que o bebê, a criança vive, e às vezes vai fazendo isso com o filho na sua adolescência, na sua juventude. Então você poda as asas, você quebra as pernas, você encurta os braços, você embaça a visão e traz essa situação que você colocou de não amplidão de horizontes, não é? E não são poucos aqueles que carregam o peso da mediocridade, mas não necessariamente por conta de não reconhecerem-se, mas de terem sido condicionados, não é? A isto, ora no habitat familiar, ora no habitat comunitário religioso, ora no habitat estudantil, ou lugares, enfim, onde alguns crescem, né? Ou permanecem por muito tempo. Às vezes empresas muito retrógradas, né, produzem gente assim, não é? Famílias muito retrógradas produzem gente assim, não é? E a estes eu diria assim, na primeira oportunidade que vocês tiverem, dê um salto para fora, né? Arrisquem-se, né? Para não insistirem naquilo que estão vivendo, tendo tanto para viver. Queria ler um e-mail que acabou de chegar do Rudemar. Rudemar, que bom que você está aí. Um grande abraço, saudade de você, da Betânia. Bem-vindo aqui quando quiser. O Rudemar colocou um negócio muito interessante aqui. Oi, amigos. Talvez possamos dizer que a mediocridade seja um conceito muitas vezes injusto e ofensivo quando extraído da comparação com outros, com os valores humanos, o sentido horizontal, mas apropriado quando pensamos no sentido vertical, no que Deus planejou
para cada um. Abraços saudosos. Saudade de você, Rudy. Obrigado. Achei muito legal a sua percepção. De fato, não. esse cuidado... Não, eu acho que... comparação é sempre... isso foi um negócio que o Rudemar... Eu lembro há muito tempo ele já tinha falado isso, acho que uma vez que a gente encontrou, que o perigo das comparações, porque quando eu comparo um com o outro, sim, e estou dizendo assim, esse tem uma vida medíocre em comparação com outro, eu estou desconsiderando a história de vida de cada um. E aí eu acho que entra uma coisa que você acabou de dizer, que às vezes tem pessoas que têm uma história de vida que foi de mutilação, de não afirmação, de abuso, acidentes, de abuso. Exatamente. Né? Então a gente tem que considerar isso. Mas aí, ainda tocando nesse ponto, que aí eu fico pensando assim, quais são processos terapêuticos na vida que a pessoa pode passar de alguma forma para, de alguma maneira, Carlos, contribuir em termos assim de como que eu posso levantar os olhos para os montes e pensar assim, puxa, há um caminho, ou há possibilidades, há uma saída, há recursos que me ajudem a elevar a minha vida, expandir um pouco mais a minha vida. Como que a gente, para terminar o nosso programa, o que a gente falaria assim, quais são caminhos que nos ajudem, e sobretudo esses que passaram, tem uma história de vida que é muito mais difícil, a caminhar e fazer uma caminhada ascendente. Sim. Eu me prenderia outra vez em João 10:10, não é? Quando Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida, e vida abundante, ou vida plena, não é? E que todos entendessem que essa vida abundante, essa vida plena, ela está para além de qualquer fronteira, de qualquer limite, seja ele qual for, familiar, religiosa, econômica, política, sociológica, antropológica, enfim, a proposta do resgate que Cristo está fazendo é plena, né? É absoluta, é total, né? É para todas as direções. E que na porção anterior a essa expressão, eu vim para que tenham vida, ele diz assim, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Né? Que nós não nos permitamos ser roubados nisto. Não é? Que nada e ninguém, não é? Nos avilte nesse sentido, nos defraude nesse sentido. E que eu acho, Fernando, que é a partir daí que você pode estabelecer uma caminhada de redenção própria nesse sentido. Sabe assim? De assim, não vou permitir mais que eu seja roubado naquilo que me foi dado e que é meu e do que eu posso desfrutar, né? E eu vou ter, e assim, tipo, eu vou lançar mão do que for possível para sair desse estado, né, ou estágio de, entendeu? Hoje, quando escrevi o texto, sempre me fazem isso, né? Eu digo assim, encontre alguns que deem suporte. Aí sempre alguém diz assim, mas quem são esses alguns? Quem são essas pessoas? Olha, talvez esse seja um exercício também de encontrar. Também. Né? Então, eu acho que resumindo, você está falando da questão de experimentar o Evangelho, usando o título do livro do C.S. Lewis, o Evangelho puro e simples. Né? Exato. O que eu diria, concordando com você, mas que tem a ver com isso que você está falando, que é assim, relacionamentos pessoais. Sim. Eu acho que aí eu conto da minha própria história, porque assim, se não fosse, eu não sei o quanto ainda de mediocridade tem na minha vida, mas eu tenho certeza que se não fossem determinadas pessoas, determinados amigos, determinadas leituras, eu seria muito mais medíocre. Nesse sentido, medíocre assim, de ter esse mundinho pequenininho, encolhido,
sem ter a possibilidade de ver algumas coisas que eu entendo que eu tive. Acho que ainda tem muito para ver, há muito para expandir. Mas eu acho assim, então, assim, relacionamentos pessoais nesse sentido, de contatos, de pessoas, que eu percebi na caminhada assim, puxa, não é um relacionamento pragmático e nem com segundas intenções, funcional. Mas assim, mas de vínculos de amizade, com os quais, assim, foi uma amizade saudável e que me fez mexer em termos de dar um passo além. E uma coisa que você e Fernando, vou ler seu e-mail, você acabou de mandar, mas alguns de nós, né, e eu fecho aqui também, assim, precisamos ter a coragem de credenciar alguns que nos amam a nos a tratar conosco, a nos lerem nessas questões. Lerem a e às vida. vezes, se eu não credencio alguém que me ama, por me amar, ele ou ela vai ficar na expectativa, né? Porque às vezes eu me mostro tão superior, tão cheio de mim mesmo, que o outro não se sente credenciado a dizer a mim, não em comparação a quem quer que seja, mas olhando para mim mesmo e os meus potenciais, dizer no que é que mais eu poderia ser melhor, entendeu? Fernando Albuquerque, Pouso Alegre, Minas Gerais. Boa tarde, irmãos Cláudio da Rede. Estou tendo o prazer de acompanhar esse bate-papo ao vivo. Há algum tempo venho acompanhando os programas, mas essa é a minha primeira participação em tempo real. Bem-vindo, Fernando. Aí ele diz o seguinte: quanto ao assunto sobre o apóstolo Paulo, muito me alegro em estar acompanhando, pois entendo que a importância de entendermos a vida, exemplo e mensagem de Paulo é fundamental para nós, pois ele foi eleito de Deus para trazer a mensagem de Cristo para os que vivem na época da dispensação da graça. Deixo aqui meu abraço. Abraço a você, Fernando. Obrigado pelo seu e-mail. E a quem tá Tuca Spork aqui dizendo: boa tarde, manos. Eu vejo a mediocridade como um estado de espírito. Eu posso ser melhor, ir além, fazer mais, mas eu prefiro não o fazer. Onde entra o que o amigo disse, o comodismo, o conformismo. Né? E às vezes, se não acontecer algo que obriga essa pessoa a enxergar de modo diferente, também passa a vida toda na mediocridade. Maravilha. É isso daí. Maravilha. Só para pontuar um final, e aí finalizando mesmo, porque uma coisa que a gente tinha conversado hoje cedo, Branca, essa caminhada rendeu um papo hoje. Foi o seguinte: a gente conhece pessoas que não são medíocres, mas elas são canalhas. Lembra que a gente está falando, a gente até citou alguns, que não é o caso agora. Mas assim, é interessante de que seguir um caminho de crescimento, de expansão, de abertura, procurando manter um caminho de integridade, de caráter, de aprendizado nessas coisas, inclusive. Falou assim, não, tem pessoas, eu acho que a maioria, quem sabe, não é medíocre, mas vive mediocridades por conta de seus contextos, das suas escolhas e decisões, etc. É isso mesmo. Mas da minha parte, Fernando, muito obrigado. 4h35 e a gente não quer passar do nosso horário. Obrigado os que mandaram o e-mail, foi muito legal. Alguns muito assim muito especiais que ajudaram a gente a discernir algumas coisas. Sempre aqui. bom, sempre bom. Espero que o papo não tenha sido medíocre. Ele vai ficar disponível depois aí no site do Koinonia Online e também no YouTube, tá bom? Valeu. Próxima quinta-feira estaremos aqui, se Deus permitir, e até lá. Daniel Choi, um beijo, um abraço para você. Tchau, beijo, gente. Obrigado.